Seja muito bem-vindo, querido professor, para essa que é a nossa lição de número 11 da Escola Bíblica. Nós somos gratos a Deus pela sua vida e pedimos que o Espírito Santo continue preservando esse desejo seu por buscar ferramentas, buscar preparação e, como consequência da sua perseverança, a sua escola bíblica, a sua igreja, a comunidade ao qual você está inserido vai crescer efetivamente de forma plena, de forma contínua. A minha oração é para que Deus continue produzindo esse sentimento no seu coração. Meus irmãos, como já dito, nós estamos na lição 11 desse terceiro trimestre da Escola Bíblica. Nossas revistas são da CPAD, e esse tema, o tema da lição número 11, é um tema fantástico, muito útil, muito urgente, um tema atemporal, porque desde os primórdios da instituição da religião cristã, da religião judaica, a partir da pessoa de Moisés, os parâmetros, os vetores que nós encontramos no livro do Êxodo, no livro de Deuteronômio, de Levítico, de Números, até o nosso tempo, nós temos esse problema, o problema com os falsos mestres, as heresias. Nós temos, por exemplo, em Moisés, na época da peregrinação do deserto, um problema muito sério com Balaque, né? Um problema com Balaão, muito sério, de uma heresia ao qual ele implementou ali de forma sorrateira no povo, e a consequência foi terrível. Nós temos essa evidência sendo admoestada por João em Apocalipse. Isso mostra o efeito atemporal do enfrentamento aos falsos mestres. A lição tem como tema o alerta contra os falsos mestres e a sua heresia. O texto do dia é: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. A síntese do texto da lição é a seguinte: a igreja deve estar sempre alerta contra os falsos mestres, pois esses se infiltram no meio dos crentes e disseminam heresias destruidoras. É muito importante você, como professor, seguir esse cronograma de leitura semanal, de leitura diária. Por quê? Porque a leitura diária prepara toda a cama para a recepção da lição. São textos pontuais aos quais vai preparar na mente do aluno durante a semana, na segunda, terça, quarta, quinta, e quando ele chegar no domingo ou no dia ao qual da semana você ministra a sua aula, ele já vai estar ambientado com termos, com proposições, com ideias. Então é importante, de suma importância, você, como professor, incentivar quais são os meios que eu lhe indico. Primeiro, passando Bíblia de uma tradução mais fácil para aqueles que não têm o hábito de ler Bíblia. Passe uma versão da NTLH, passe a versão A Mensagem, a versão Viva. São todas Bíblias com uma linguagem mais palatar, uma linguagem mais fácil, mais ambientada, mais contextualizada, e assim seus alunos irão tirar um pouco desse preconceito por não entender, não ter capacidade de interpretação de texto para determinadas linguagens um pouco mais arcaicas. Outra forma que eu indico para vocês, muito eficaz, é você criar um grupo no WhatsApp para os seus alunos e naquele grupo você fazer pequenas mensagens de 30 segundos no máximo, ler o texto proposto e fazer uma aplicação brevíssima. E assim você vai colocando sempre no horário marcado, no horário X, vai incentivando os seus alunos, ou pelo menos, se eles não lerem, eles vão ter escutado a lição. Então essas duas dicas que eu dou para você é muito eficaz para que você prepare o ambiente para a recepção da lição, certo? Os objetivos, como sempre, são 3. O primeiro objetivo é apresentar o perfil dos falsos mestres e as suas heresias. O segundo, compreender as características dos falsos mestres. E o terceiro, refletir a respeito do julgamento dos impostores da fé. Tem um quadro como orientação pedagógica que foi proposto pelo autor, que eu acho excelente vocês trabalharem. Faça no PowerPoint, faça no Excel, faça no Word, ou mesmo faça à mão um quadro para você colocar aqui, ó. Não sei se a luz vai deixar você ver aí, mas você vai propor aí, eu vou te passar alguns vetores e você vai propor para os seus alunos
alguns temas. Por quê? O capítulo 2 da primeira carta de Pedro tem semelhanças extremas com a carta de Judas. A carta também, chamada de cartas católicas, cartas universais, que foi escrita por Judas, irmão de Jesus. Os temas são muito coadunes, andam em paralelo. Então, o que você vai fazer, professor? Você vai pegar, por exemplo, o tema de infiltração, a infiltração das heresias. No capítulo 2, versículo 1 da primeira carta de Pedro, da segunda carta de Pedro, perdão, nós temos essa proposta. E no 4:12 em Judas, nós temos, do 4 ao 12 em Judas, nós temos essa proposta de igual modo, versículo 4 e versículo 12. Depois você vai tratar sobre imoralidade, no capítulo 2, versículo 3 da segunda carta de Pedro, você trata sobre isso, versículo 10, versículo 14, e o 18 e 19 você trata sobre imoralidade. No versículo 4 e no versículo 7 da carta de Judas, você também trata sobre imoralidade. O terceiro ponto que você vai colocar aí, ó, negação de Cristo. No capítulo 2, versículo 1, nós temos negação de Cristo em Pedro, e de igual modo no capítulo 4, nós temos a negação de Cristo em Pedro. O quarto ponto, você vai colocar movidos pela ambição. Capítulo 2, versículo 3, versículo 14, versículo 15, nós temos o tratar de Pedro acerca da ambição. E lá em Judas nós temos o tratar no 15 e no 16, versículos 15 e versículo 16 da carta de Judas. Rejeição da autoridade, um quinto tema para você selecionar e colocar lá para trabalhar com os seus alunos. No versículo 10 nós temos Pedro tratando sobre isso, e no versículo 8 e 10 nós temos Judas tratando sobre isso. Animais irracionais, nós temos no versículo 12 da segunda carta de Pedro. Já em Judas nós temos no versículo 10. Vai linkando aí, vai anotando aí para você depois fazer no mural, fazer numa cartolina, ou então imprimir para cada um dos seus alunos para você conseguir tratar isso aí com os seus alunos em sala de aula. Depois disso, nós temos dominados por desejos de pecado, o versículo 17 ao 19. Pedro trata sobre isso de forma muito profícua. De igual modo, nós temos Judas abordando a temática do versículo 12 e 13. Outro ponto ao qual é importante você tratar é que esses falsos mestres são vazios e inúteis. No versículo 3 nós temos Pedro falando sobre isso, versículo 14 e 15 de igual modo. Já em Judas, Judas trata nisso no versículo 15 ao 16. E, por último, a retribuição é certa, que de igual modo será o terceiro ponto que nós iremos trabalhar nessa lição. A certa retribuição de Jesus acerca da produção de heresias, do ofício do falso mestre. Lá em Judas nós temos no versículo 5 ao 7, no versículo 14 ao 16. É muito importante você fazer esse paralelismo para que os seus alunos venham entender a seriedade dos temas tratados, tanto por Pedro quanto pelo apóstolo Judas, o irmão de Jesus, aos quais nós temos o alerta, a admoestação, as punições aos quais eles sofrerão do próprio Deus pelos seus atos pecaminosos. A introdução dessa lição é a seguinte: depois de ensinar e aconselhar os cristãos sobre várias doutrinas, Pedro adverte agora a respeito dos impostores religiosos. Com coragem digna de um apóstolo do Senhor, Pedro não fica indiferente em relação àqueles que estavam espalhando engano dentro da comunidade dos crentes. Com o mestre, ele entendeu a importância de precaver dos lobos vestidos de ovelhas e agora está disposto a denunciar esse mal dentro da igreja. Isso porque, além de ensinar a verdade, o líder cristão tem também a nobre missão de confrontar a mentira e a falsidade, falando o que convém acerca da sã doutrina. O primeiro ponto ao qual o autor coloca como proposta para nós é acerca dos falsos mestres, uma definição, uma estruturação do que é heresia e quem são esses falsos mestres. Primeiro ponto é a falsa religiosidade. Nós temos um resumo na Bíblia, em Tiago 1:27, Tiago faz um resumo do que de fato é a religião cristã, o que de fato é a religião saudável para Deus. Tiago diz assim, ó: a religião ao qual Deus se apraz é, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades e não se misturar, não se envolver com as filosofias deste mundo. Eu separei uma parte que eu achei bem interessante, proposta pelo autor, que diz assim, ó: tempos depois, o cristianismo passou a ser ameaçado por falsos doutores. A escrita no original ali que Pedro utilizou é o pseudodidáticos,
também chamados de falsos mestres ou professores, que tentavam induzir nas doutrinas cristãs conceitos de filosofias pagãs, induzindo o povo à prática da imoralidade. Quais são as duas frentes de combate para você se ambientar e contextualizar para os seus alunos que Pedro alertou? Primeiro, Pedro morreu ali próximo a Paulo na perseguição proposta por Nero em 64 para 65. Então, Pedro morreu mais ou menos ali em 64, ele foi morto numa cruz de cabeça para baixo, toda aquela história ao qual a tradição nos legou. Contudo, já no tempo de Pedro, a igreja enfrentava problemas enormes com os falsos mestres, aquilo que Pedro chama de pseudodidáticos, que é o seguinte: a palavra pseudo é muito comum no nosso português como falso, como algo falso, né? Um pseudo-intelectual, o que é um pseudo-intelectual? Um intelectual falso. De igual modo, a palavra didáticos também não é muito distante do nosso idioma. Nós temos uma palavra no português herdada do didáticos, que é a didática. O que é a didática? A metodologia de ensino. Contudo, no grego original, didáticos estava muito ligado a quem ensinava de forma oral, aquele que ensinava através das palavras, através da orientação, através do discurso, e isso era levado a sério muito antes de Pedro, muito antes de Cristo. Nós já temos filósofos como Sócrates abordando a temática em seu grande livro, ou melhor, o livro de Platão, chamado Banquete, ao qual ele relata o discurso de defesa, a apologia de Sócrates contra as alegações dos sofistas de que Sócrates cometia pregações heréticas, que ele induzia os jovens a ser ateus e tal. Ele já vem alertando contra uma escola filosófica chamada sofistas. Quem que eram os sofistas? Aqueles que eram pagos para ensinar, mas eles não ensinavam aquilo que eles achavam. Eles ensinavam aquilo que as pessoas queriam e pagavam mais para isso. E é justamente esse problema ao qual nós temos Pedro advertindo. Quem eram os grandes hereges da época de Pedro, posterior a Cristo, ali contemporâneo aos apóstolos? Eram aqueles que aceitaram a Jesus, mas de igual modo não deixaram de ser influenciados pelas filosofias da época. Um grande exemplo que nós temos isso é Paulo, no capítulo 13, de Atos, ao qual ele vai até o Areópago para discursar. E lá naquele lugar, em Atenas, ele encontra duas escolas de filósofos debatendo, que era muito comum. Eles iam à Ágora. O que era a Ágora? A praça da cidade, para debater, discutir ideias. Nós temos lá citado por Lucas duas escolas filosóficas, os epicureus e os hedonistas, ou os epicureus e hedonistas e os estoicos. Epicureus e hedonistas é uma escola semelhante, proveniente de Epicuro, que nasceu no século IV ali, tratava mais ou menos da mesma coisa, uma escola materialista, uma escola que tinha um senso metafísico quase nulo. Ele acreditava naquilo que era material, naquilo que era palpável, naquilo que ele via. Então, Paulo já adverte isso era muito comum na época de Paulo, era muito comum anterior a Paulo, e na época de Pedro, antes da sua morte, de igual modo era comum. Pedro enfrentava aqueles que eram influenciados, por exemplo, pelo conhecimento da gnose, que nós viemos a conhecer como os gnósticos. Quem que eram os gnósticos? Eram aqueles que tinham aceitado a Cristo, entrado para a comunidade dos santos, mas implementado a teologia cristã com filosofias pagãs. Um problema enorme gerou prejuízos enormes em toda a história do cristianismo. Nós temos o apóstolo João admoestando pesadamente em sua carta às igrejas, para eles não se misturarem. O materialismo já estava tomando conta. Nós temos a igreja de Laodiceia, né, que tinha uma arrogância em achar que era alta, que era autossuficiente, que era rica, mas João vem lá e fala: vocês são pobres, cegos, nus, miseráveis, dignos de pena. É muito sério o alerta à falsa religiosidade, porque é uma tentação enorme nós deixarmos com que as coisas deste mundo entrem na filosofia, na teologia, no pensamento cristão. Isso deve ser constantemente vigiado de nós que ensinamos. Deve ser constantemente vigiado daqueles que têm franqueado o poder da palavra, a oportunidade de ensinar através da palavra. O diabo ele é muito sagaz e perspicaz. Ele usa os mesmos venenos de engano ao passar do tempo, só mudando a roupagem. As admoestações que Pedro colocava há 2000 anos atrás equiparam em semelhança
muito com as admoestações necessárias nos nossos tempos. De igual modo, tinha pessoas que eram muito dadas à promiscuidade. Nós temos pessoas no nosso tempo que acham que o sacrifício de Cristo é suficiente e eles podem viver uma vida dissoluta e imoral, que a graça é o bastante para salvá-los. No mesmo instante, nós temos pessoas muito ligadas ao material, às coisas dessa terra, e vem ali Pedro admoestando para eles abandonarem aquilo que é de baixo e focarem naquilo que é do alto. Então, o conselho acerca, a abordagem, a estruturação contra a falsa religiosidade é extremamente necessária. No ponto 2 do primeiro ponto, nós temos Pedro alertando sobre os falsos mestres. Quem são os falsos mestres? São aqueles fraudulentos, aqueles que fraudulam, que distorcem, deturpam a palavra do Senhor. Eu selecionei aqui para vocês justamente o que eu estava falando aqui. Os tempos mudam, mas o diabo, o pai da mentira, encontra novas maneiras de enganar o povo. Enquanto os falsos profetas supostamente falam sob a direção de Deus, os falsos mestres distorcem as escrituras e os falsos profetas inventam revelações. Eles adulteram a verdade de Deus. Isso é muito sério, porque todo aquele que adulterar ou pregar algo que não está na Bíblia deve ser taxado de forma veemente e clara como um falso mestre. Um falso mestre. A parte 3 do primeiro ponto relata sobre as heresias. O que é heresia? Todos nós brincamos com o termo heresias, mas pouco entendemos da sua origem etimológica, da origem da palavra heresias. Ela vem do grego hairesis, que significa fazer uma escolha. Não necessariamente uma escolha ruim, como ela era utilizada no seu contexto original. Né? Na teologia cristã, ela tomou uma conotação na sua palavra de algo ruim, uma escolha ruim, uma deturpação da palavra de Deus. Não obstante que nós temos Pedro não só usando a palavra heresias, mas ele vem com heresias de perdição. O que seria isso? Eram eles fazerem uma escolha que conduz à perdição, não dar ouvido às heresias, às escolhas que eles propõem de perdição. Então, Pedro diz que heresia é perdição, que destrói os princípios éticos e morais da doutrina. Fugir das heresias é uma escolha de todo crente. Essa fuga é diária, é momentânea. E nós devemos militar em prol de uma teologia saudável, uma sã doutrina pura. De igual modo, eles negam que o Senhor os resgatou. Às vezes você pode pensar que isso é muito distante da nossa realidade, mas nós temos várias heresias do nosso tempo que negam a divindade de Cristo. Por exemplo, nós temos o Islã. O Islã é uma religião de nível mundial e que nega de forma clara e evidente que Cristo não é Deus. Isso é uma heresia, porque nós temos o prólogo de João, né, o capítulo 1 do Evangelho de João, em que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Se o Verbo era Deus, então logo Cristo, que é a personificação do Verbo, a emanação de Deus, o próprio Cristo, o próprio Deus encarnado, ele de fato é Deus como um só. Ele é Deus. Logo, negar a divindade de Deus é uma heresia, é uma distorção da palavra. Nós temos isso no tempo dos patrísticos, no século IV, V, por exemplo, o Ário. Ário negava de forma veemente a divindade de Cristo, colocando Cristo como um ser emanado de luz, um ser evoluído. Nós temos no nosso tempo, de igual modo, o Espiritismo, que olha para Cristo como um profeta iluminado, como uma entidade acima das outras, mas não reconhece como um único Deus, o único caminho, a única verdade e o único ao qual nós herdamos a vida. O que foge disso é heresia. São tantas outras pessoas que distorcem a personificação, a certeza, a identidade de Cristo. Nós temos também distorções acerca da identidade do Espírito Santo, da manifestação do Espírito Santo, da forma ao qual o Espírito Santo nos usa, como, por exemplo, os testemunhos de Jeová. Então, é muito cuidado, porque as heresias são muitas. Eu selecionei para vocês o último parágrafo que diz assim, ó: Cristo não era um simples sábio, um mero homem de moral elevada ou somente um profeta. Ele era o Filho unigênito do Pai, enviado com o propósito de proporcionar redenção a todos os homens. Segundo ponto, a característica dos falsos mestres. O ponto A do segundo ponto é extremamente agudo.
todos os falsos mestres são prosélitos. O cristianismo é prosélito? É, mas nós não produzimos discípulos conforme a nossa imagem. Nós produzimos discípulos conforme a imagem de Cristo. Lembra que Paulo fala? Sede meus imitadores. Mas ele para aí? Muito pelo contrário, ele continua. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Logo, ele não está puxando para si discípulos, não está puxando para si adoração. Ele está somente mostrando para eles, olha, eu imito a Cristo, logo vocês devem me imitar. Vocês não devem me imitar porque simplesmente eu sou elevado de moral digna. Muito pelo contrário, Paulo olhava para si como um miserável homem que era. De igual modo, todos aqueles que buscam a iluminação, a atenção para si, são falsos mestres. Produzir seguidores é uma característica geral, de todos os falsos mestres. Eles gostam de adoração, eles gostam de holofote. Isso define muito. De igual modo, defendem o antinomismo. O antinomismo era uma ideia muito comum, surgiu ali na época dos apóstolos e foi uma heresia terrível, né? Eu separei para vocês aqui uma citação do próprio texto que diz assim, ó, para os falsos mestres não há qualquer problema em ser crente e ao mesmo tempo viver deliberadamente no pecado. Jesus só quer seu coração. É a frase que melhor resume esse ensinamento insidioso. Jesus só quer seu coração. Faça aquilo que lhe convém. Siga o seu coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Você viu como essas heresias são sutis? Elas são bonitas aos olhos, agradáveis aos ouvidos, mas produz morte no coração. Isso requer uma atenção completa de nós, como ensinadores e dos alunos. É muito importante você desenvolver neles a consciência de que não só aqueles que falam têm dever de ter cuidado com o que falam e responsabilidade, mas de igual modo aqueles que ouvem. No nosso tempo de internet é muito comum vir de todas as frentes, ideias, conceitos, propostas, mas nós temos a obrigação, como filhos de Deus, de filtrar aquilo que há dentro dos nossos ouvidos. Como consequência, temos a obrigação de filtrar aquilo que falamos, porque nós somos luz, nós somos sal. Se nós que somos luz, o próprio Cristo diz isso, fomos trevas, ó quão grandiosas são as nossas trevas. Ó quão grandiosas são as nossas trevas. De igual modo, como terceiro ponto, do ponto 2, como ponto C do ponto 2, ele diz assim, ó, buscam lucro e proveito próprio. Isso é uma característica geral de todos os falsos mestres. Todos os falsos mestres têm essa característica sofista, de buscar lucro indevido, de buscar enriquecer a partir da exploração da fé dos outros, a exploração da boa vontade dos outros. Se você vê alguém que é movido pelo dinheiro, movido pela ganância, lembra que a Bíblia nos alerta que é a raiz de todos os males. Paulo aconselha Timóteo a tomar cuidado acerca disso. O dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é a raiz de todos os males. Logo, aquele que vive em busca do dinheiro vive segundo males, vive para proporcionar ou para esbanjar em seus prazeres. É um cuidado ao qual nós devemos ter. E por último, o julgamento dos impostores da fé. É uma sentença decretada. Eu separei para vocês o resumo que o autor faz sobre Apocalipse 21:8, que diz assim, ó, no julgamento final, nem mesmo o fato de dizerem que profetizaram, expulsaram demônios ou fizeram maravilhas no nome de Deus será o suficiente para livrá-los. Jesus lhe dirá, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que pratiqueis iniquidade. Mateus 7:23. A admoestação de Jesus tem um peso, faz parte daquilo que nós conhecemos como Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, e vem com um peso enorme de entender que todo aquele que prega o evangelho de forma indevida ou usurpa a glória de Deus para levar os pequeninos à perdição, serão condenados por lago de enxofre, o lago de fogo. Então essa certeza da condenação vindoura de todos aqueles que usam de má fé para espalhar as boas novas será terrível. E nós devemos alertar acerca da veracidade do inferno, acerca da veracidade da vingança vindoura do Senhor.
De igual modo, lembrando-se a partir disso que Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus de justiça. Mesmo os anjos, depois de se rebeliarem contra Deus, Deus condenou os próprios anjos. Deus condenou Adão e Eva pelo pecado, mesmo proporcionando o plano da salvação mediante a vinda de Cristo Jesus e a sua ressurreição, mas a justiça não é negada. Ao passo que Deus é amor, ele é de igual modo justiça. Nós precisamos colocar na cabeça dos jovens que Deus não é carinho. Muita gente confunde amor com carinho. Amor faz parte da justiça e justiça faz parte do amor. São todas características uniformes, coadunes, que andam no paralelo. Um executa o outro, um é co-participante do outro. Logo, se Deus é amor, ele de igual modo é justiça. Ponto. Entender a justiça de Deus e nos submeter a ela é salutar as nossas almas. Salutar. E enfim, no fim da nossa aula, o livramento dos justos. Mesmo em todos os nossos erros, mesmo em todos os nossos pecados, Deus ele é suficientemente capaz e ele é suficientemente aberto a perdoar as nossas mazelas. Nós somos completamente incapazes, mas Cristo ele é capaz. Deus ele é capaz e a ação do Espírito Santo em nossos corações, dilatando o fruto do Espírito e expandindo os dons do Senhor, os dons do Espírito Santo, faz com que nós nos tornemos cada vez mais filhos de Deus, utilizados por Ele, bênçãos e ferramentas no seu reino. Trazendo isso, eu chego ao final da nossa aula. Espero que o Senhor abençoe profundamente a aula de vocês. Aguardo vocês aqui na próxima semana. Se você não se inscreveu no nosso canal, corre aqui, se inscreva no nosso canal, você vai estar ajudando. Ajude também na divulgação das nossas aulas. Divulgue no grupo da sua igreja, divulgue no seu Facebook. Vai ser muito bom ter você nos ajudando na exposição do Reino de Deus. Que Deus venha abençoar a sua vida ricamente. Deus abençoe.